Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar acerca de uma questão bastante elementar, que é o rascunho da redação. Muitas pessoas falam, professor, mas eu perco muito tempo fazendo meu rascunho. Na hora em que eu vou passar limpo, eu mudo praticamente tudo aquilo que eu havia colocado no rascunho. Como que eu faço para ser mais objetivo, para ser mais rápido? Uma vez que eu também perco muito tempo para fazer as questões objetivas do vestibular. Eu não quero perder bastante tempo fazendo a redação. Bom, nós temos uma forma de fazer rascunho que não é aquela forma tradicional, em que o aluno faz o texto completamente e depois passa limpo para a folha definitiva de escrita. Na verdade, o rascunho pode ser feito por meio de tópicos e depois você vai passá-lo a limpo na folha definitiva de respostas, articulando tudo aquilo em frases, em períodos, em orações, certo? Então, vamos ver como vocês podem fazer o rascunho por meio de esboço feito em tópicos. Tudo bem, pessoal? Em primeiro lugar, é preciso nós pensarmos num tema. Eu vou utilizar o tema da VUNESP 2020, que foi o último vestibular, que era a porta da entrada para a faculdade Unesp, para vocês perceberem como vocês podem articular o rascunho, pensando no tema, pensando em cada parte depois, introdução, 2 ou 3 parágrafos de argumentação e 1 de conclusão, sem perder muito tempo. Lembrando que o tema da VUNESP 2020 foi: o carro será o novo cigarro? Foi feita uma pergunta, não foi? Portanto, nós temos 2 elementos principais aí: o carro e depois o cigarro. Mas o tema não para por aí. Quando é perguntado se o carro será o novo cigarro, na verdade também há um elemento comparativo. Então o candidato em algum momento do texto deveria articular os 2 elementos, demonstrando, caso a tese fosse positiva, sim, o carro será o novo cigarro, demonstrando os potenciais prejudiciais tanto de um quanto de outro, com foco, claro, no carro, com foco na poluição, com foco na emissão de gases poluentes, jogados diariamente na atmosfera por conta do veículo automotor, da utilização do veículo automotor. Portanto, nós temos o tema: o carro será o novo cigarro. Automaticamente, o aluno começa a pensar em um monte de ideias. Essas ideias devem ser anotadas de forma desarticulada mesmo. Então, quando é perguntado se o carro será o novo cigarro, o que o aluno pensa? Bom, eu vou pensar na criação do veículo automotor. Depois eu vou pensar na produção em massa do veículo automotor. Opa, lembrei do Henry Ford, que no início do século XX deu início à produção em massa desse veículo. Então, eu vou anotar essa ideia. Henry Ford, o primeiro a implantar uma linha de montagem em série na fabricação de automóveis. E aí eu anoto isso. Posso fazer lá no cantinho da folha de rascunho. Depois, eu posso pensar nas consequências da utilização de transportes privados. Então eu vou lá elencar alguns tópicos: aumento de congestionamentos, intensificação da poluição atmosférica, aumento de casos de doenças respiratórias, lentidão, então um prejuízo para a mobilidade urbana. Depois eu anoto mais uma: gasto excessivo com saúde pública. Anotei esses tópicos, é hora de eu pensar em novos argumentos. O que mais eu posso falar para um tema como esse? Vejam lá, eu lembrei que recentemente eu assisti um vídeo no YouTube do médico especialista Drauzio Varella, em que ele falava sobre os malefícios do cigarro para a vida. Então eu vou anotar lá: Drauzio Varella, em seu canal no YouTube, fala sobre os malefícios do consumo de cigarro. Anotei mais um. Então já tenho vários argumentos, vários tópicos para falar dentro do meu texto. Aí depois eu lembro sobre a questão de poluição. Eu lembro que no dia 14 de agosto é o dia do combate à poluição. Vou anotar lá. Depois eu vou articular isso: a poluição atmosférica produzida pela emissão de gases que provocam o efeito estufa. Existem várias poluições, mas o meu foco é esse aqui. Beleza, então eu anotei tudo lá certinho. Depois eu vou lembrar, no cinema, eu assisti um documentário cujo título é Uma Verdade Inconveniente, de 2006. Nele falava um pouquinho sobre a questão da poluição atmosférica,
é um documentário que foca bastante o país norte-americano, então eu vou colocar lá, anotei, eu já tenho um repertório artístico. E por último, agora eu já falei bastante da poluição provocada pela emissão dos gases poluentes emitidos pelos escapamentos dos veículos automotores. Agora eu quero falar mais um pouquinho sobre o cigarro. Eu posso falar sobre a Lei Antifumo de 2011, a Lei 12.546. Depois de tudo anotado, pessoal, agora é hora de eu pensar o que eu vou colocar na minha introdução, o que eu vou colocar, se eu vou fazer 2 ou 3 parágrafos de argumentação, e por último, como que eu vou concluir o meu texto. Lembrando que num vestibular como esse, nós não precisamos fazer proposta de intervenção. Esse critério fica lá pro Enem. Aqui nós estamos falando do vestibular da Unesp, certo? Então eu não preciso me preocupar qual vai ser o elemento que eu vou tratar como agente interventor, qual vai ser o elemento que eu vou tratar, né, sobre o agente interventor, qual vai ser a minha ação, qual vai ser o modo meio, qual vai ser o efeito, que elemento eu vou detalhar, eu não preciso disso, certo? Então vamos lá. Já anotei tudo, agora é a hora de eu pensar a minha introdução e a hora de eu pensar também quais serão as minhas 2 ou 3 argumentações e qual será a minha conclusão. Eu anotei. O tema, o carro será o novo cigarro? Pronto, eu tenho que falar sobre o carro, eu tenho que falar sobre o cigarro e eu tenho que ter um elemento comparativo. Eu anoto isso, puxo uma setinha, anoto. Preciso falar sobre isso, isso e aquilo. Escrevo lá na minha folha de rascunho. Introdução. Abro o primeiro tópico. Eu vou chamar esse primeiro tópico de primeiro momento. Abro o primeiro momento, certo? Aí eu vou pensar, bom, então eu vou iniciar o meu texto falando sobre a história do veículo automotor. Bom, eu já começo dando um repertório histórico aí, então eu já gastei um argumento. Tudo bem, eu não posso mais voltar a falar sobre isso com essas mesmas palavras. Tudo bem, é uma estratégia. Você pode começar por um repertório histórico, filosófico, artístico, atual, não tem problema algum, certo? Já anotei qual será o primeiro momento do meu texto. E aí depois eu tenho o meu segundo momento. Não necessariamente o segundo momento será o segundo período do texto, por isso que eu estou chamando de momento. Porque eu posso articular a minha introdução em 3, em 4, em 5 períodos, só que eu tenho que seguir uma ordem de momentos. Comecei com um repertório histórico, falando sobre a história do veículo automotor, depois eu vou inserir alguns comentários, inserindo assuntos sobre o tema, os quais depois eu vou ter que destrinchar ao longo da minha argumentação. Então eu vou abordar 2 assuntos, um com foco no cigarro, outro com foco no veículo automotor, no carro, certo? Ao articular esses 2 assuntos, eu já tenho que ter em mente que cada um deles será também cada tópico dos meus parágrafos de argumentação, certo? Terminei de fazer o segundo momento, é hora de fazer o terceiro momento. E aí, sim, esse terceiro momento vai coincidir com o último período do meu texto, que é o momento em que eu vou me posicionar, evidentemente, acerca do tema. O carro será o novo cigarro? A tese pode ser positiva e a tese pode ser negativa. Se vocês prestarem atenção nos textos motivadores, vocês vão perceber qual caminho seria melhor adotar. É claro que, nesse momento, o vestibular espera que vocês falem sobre o efeito prejudicial, tanto de um quanto de outro, com foco no veículo, certo? Então é importante vocês afirmarem a tese. Sim, o carro será o novo cigarro. Vocês podem fazer aí. Enfim, assim como o cigarro já foi visto como status social, o carro também será considerado um malefício à saúde humana e será visto como um novo cigarro. Pronto, a tese poderia ser nesse caminho, certo? Eu reafirmei os 2 assuntos que eu já tinha mobilizado ao longo do segundo momento da minha introdução. Agora é o momento de eu pensar na minha argumentação, retomando cada um desses assuntos que serão tópicos frasais de cada parágrafo da minha argumentação, certo? Bom, em relação ao meu desenvolvimento, meu primeiro parágrafo da argumentação, que é o segundo do texto, considerando o primeiro parágrafo que era a introdução, certo? No meu primeiro período, eu vou retomar a questão do hábito de fumar, eu vou retomar a questão do cigarro, que foi o primeiro assunto que eu havia abordado lá na minha introdução, tanto no segundo momento dela, quanto no posicionamento sobre o tema. O posicionamento nós chamamos de tese, certo? Então vamos lá, eu estou automaticamente articulado com a minha tese. Eu vou apresentar o tópico frasal retomando o assunto cigarro. Então eu vou colocar lá, apresentar o tópico frasal retomando o primeiro assunto, cigarro.
de modo a reforçar a ideia sobre o hábito de fumar. Pessoal, eu não preciso escrever o meu tópico completo. Eu tenho que colocar a minha ideia, certo? E a ideia, ela vai ser colocada em formato de tópico. Na hora em que eu for articular tudo isso, aí sim eu vou articular aquilo num texto completo, coeso, num texto com argumentos coerentes, retomando cada elemento o tempo todo, não perdendo de vista o tema, não perdendo de vista a tese, não perdendo de vista os assuntos referentes à tese que eu já tinha mobilizado lá em cima. Enfim, o texto mesmo completo vocês vão fazer na hora de passar limpo. Agora vocês vão criar tópicos. Somente assim vocês conseguirão, perder menos tempo e ter mais tempo depois para caprichar na hora de passar a limpo, certo? Lembrando que vocês também precisam de bastante tempo para fazer as questões objetivas. Não dá para perder 1h30, 2 horas só para fazer a redação. O tempo passa muito rápido no vestibular. Por isso, a importância de se fazer o rascunho em tópicos. Depois eu vou anotar. Segundo momento, repertório de autoridade. Vocês se lembram quando eu coloquei lá nas minhas anotações que eu lembrei do Drauzio Varela, que fala no seu canal no YouTube ou no seu site oficial sobre os malefícios do cigarro? Então eu vou anotar de forma rápida. Repertório de autoridade. Abro parênteses, Dr. Drauzio Varela, fecho parênteses, ponto final. Já vou abrir o meu terceiro momento do texto. Eu estou fazendo tópicos, eu ainda não estou articulando de forma coesa, de forma eficiente. É só o meu rascunho. Depois, terceiro momento, eu vou falar, analisar a citação, relacionando a fala do especialista que eu mencionei ao tema proposto. Certo? Consequentemente, a minha tese, porque eu tenho que reforçar a minha tese o tempo todo. A minha tese está diretamente ligada ao meu tema. Então, retomando um, eu também estou retomando o outro. Depois que eu articulei isso, eu vou fazer o meu último período, análise final do argumento. Eu preciso fechar o meu tópico frasal, eu preciso fechar os meus argumentos antes de abrir um novo no segundo parágrafo de argumentação. Como lá em cima eu mobilizei 2 assuntos, carro, cigarro, falei sobre eles, automaticamente eu já penso, o meu texto terá somente 2 parágrafos de argumentação. Não há necessidade para se fazer 3. Fechei o meu primeiro parágrafo de argumentação. Agora é o momento de eu pensar quais os tópicos serão construídos para pensar o rascunho do meu segundo parágrafo, para depois eu articular isso na escrita definitiva da minha redação. Bom, para nós pensarmos o rascunho do meu segundo parágrafo de argumentação, nós também vamos pensá-lo em tópicos. Lá em cima eu já havia usado um dos argumentos, que eu havia anotado lá no comecinho enquanto eu estava pensando sobre o meu tema. Eu utilizei um repertório de autoridade. Agora eu posso pensar no repertório artístico, no documentário que fala sobre a questão. Eu havia anotado não havia? Uma verdade inconveniente, certo? Então eu já estou pensando, mas antes de pensar na articulação da minha citação, eu tenho que pensar no meu tópico frasal. É o primeiro momento de todos os parágrafos de argumentação. É o apontamento inicial, que é sinônimo de tópico frasal, que irá mobilizar todos os meus argumentos sobre esse assunto que está logo no início do parágrafo. Automaticamente eu estou retomando algo que já está lá na introdução, tudo articulado como se deve. Vou colocar lá em cima, primeiro período, apresentar o tópico frasal, retomando o segundo assunto, carro. O cigarro, já falei bastante sobre ele no primeiro parágrafo de argumentação. Agora está na hora de argumentar sobre o elemento carro. Tá bom? Que é o elemento obrigatório para a abordagem completa do tema. Eu vou anotar lá, apresentar o tópico frasal, retomando o assunto carro, de modo a reforçar o poder destrutivo da emissão de fumaça. Se eu disse que o carro será o novo cigarro, e eu argumentei de forma meio neutra sobre o elemento cigarro lá em cima, agora está na hora de eu me posicionar, porque eu preciso ter uma visão unilateral. Eu posso até refutar de alguma forma mostrando a contra-argumentação, e isso é importante. Mas eu já falei de forma mais leve sobre o elemento cigarro no primeiro parágrafo da argumentação, que ele já foi considerado um elemento de status social, que as pessoas que fumavam eram consideradas chiques. Já falei sobre isso, agora está na hora de eu me posicionar, reforçando a minha tese, que é sim, o carro será o novo cigarro.
no que diz respeito ao elemento prejudicial. Isso tem que ficar claro. O meu segundo parágrafo vai ser aquele em que eu vou, de fato, me posicionar, porque logo em seguida eu já vou construir a minha conclusão. Então, agora é o momento de eu me posicionar de forma mais incisiva, porém, não de forma desrespeitosa. Né? Me posicionar não significa ser muito durão, ser muito truculento. Tem que tomar cuidado com isso. Coloquei primeiro período tópico frasal, segundo período é o momento de apresentar o meu repertório. Vou falar sobre o documentário Uma Verdade Inconveniente. Acabei o meu segundo momento, eu posso articular em 1 ou 2 períodos, não tem problema, por isso que eu vou chamar de momento sempre. Eu vou apresentar o meu terceiro momento. Eu vou fazer a análise da citação, relacionando a questão mostrada no documentário, tá? Algum argumento que demonstra que é prejudicial sim a fumaça soltada pelos veículos automotores, pelos escapamentos desses veículos, tá? Por conta da queima de combustíveis. E aí depois eu vou relacionar essa questão demonstrada na série em relação à vida real, em relação ao nosso cotidiano. A série aborda uma questão real, mas em sendo uma produção cinematográfica, é importante nós pensarmos também em como relacionar isso com os dias atuais e pensando também em algum momento no Brasil. Não existiu a palavra Brasil, era para nós pensarmos na questão problemática no mundo todo. Mas é sempre interessante nós pensarmos um pouquinho acerca do nosso país, uma vez que, antes de sermos candidatos a uma vaga na universidade, nós somos cidadãos brasileiros e é sempre importante saber apresentar uma posição sobre o espaço social no qual nós vivemos. E depois, o último período é o momento de fechar, fazer uma análise final do argumento e fechar, uma coisa simples. Então eu vou colocar lá, último período, fazer análise final do argumento, só em tópicos. Tá bom? Então eu sempre vou fazer assim, ó. Primeiro período isso, segundo momento aquilo, terceiro momento aquilo, quarto momento aquilo outro, e aí eu fecho. Não é o momento de fazer uma articulação textual completa, certo? Agora nós podemos pensar na conclusão do texto, está fácil. A conclusão retoma os principais pontos para poder fechá-lo. Ótimo! Bom, em relação à conclusão, é importante nós sempre, no início dela, retomar a tese, que é o nosso principal argumento, que é sinônimo do nosso ponto de vista. É aquilo que eu defendi ao longo de todo o meu texto. Então vou abrir lá, primeiro período, retomada da tese, ponto. A forma como eu vou retomar a tese, eu posso pensar depois, na hora em que eu estiver passando a limpo tudo, na hora em que eu estiver articulando tudo isso que eu anotei em tópicos, para poder construir o meu texto na folha de redação definitiva. Vejam, pessoal, isso tudo é treino. Ninguém acostumado a fazer um rascunho completo vai chegar no vestibular e pela primeira vez tentar fazer um rascunho em tópicos. Não, é para isso que vocês treinam redação praticamente todas as semanas, para vocês treinarem. Agora é o momento de errar. Lá no vestibular não é o momento de arriscar algo novo, que vocês nunca tenham feito. Por isso que é o momento de pensar sobre isso agora e começar a treinar isso. Tudo que é bem treinado, depois fica muito mais automático para ser realizado, certo? Primeiro período, retomada da tese, já abro o segundo período, eu vou chamar de fechamento dos argumentos. Retomo o elemento cigarro para poder fazer uma análise final do meu argumento, retomo o elemento veículo automotor, carro ou outros sinônimos para poder fechar esse meu segundo argumento. Eu posso fazer isso em 2 períodos, eu posso fazer isso em um período só, por isso que eu chamei de segundo momento. Como vocês farão isso, depende da articulação de vocês, tá? Pode trazer cigarro versus carro, tudo no mesmo período, encadeando orações, não tem problema, ou vocês podem fazer em 2 períodos, eu acho que fica mais organizado, tá? Mas aí vai da habilidade de cada candidato. E depois eu anoto lá, último período, fazer uma frase criativa que retome algum argumento. Pode ser o especialista Drauzio Varela, pode ser o documentário que eu citei no segundo parágrafo de argumentação, tá? E aí eu faço uma frase conclusiva que amarra tudo e fecha meu texto de forma criativa. Está pronto o meu rascunho em tópicos. Eu perderia aí mais ou menos de 15 a 20 minutos e depois teria um tempo eficiente para poder fazer a minha redação de maneira mais completa, de maneira articulada, como se deve. Tudo bem, pessoal?
Espero que este vídeo tenha ajudado-os a pensar acerca da construção do rascunho. Eu sei que muita gente perde muito tempo fazendo essa parte, que é a parte de projeto do texto, que é a parte de pensar de fato aquilo que eu vou colocar na escrita definitiva da minha redação, mas não é interessante eu perder mais do que 20, 25 minutos fazendo o rascunho, porque tenham certeza, na hora de passar limpo, vocês vão querer mudar muitas coisas. Então não precisa caprichar tanto no rascunho, fazendo em forma textual do início ao fim, de forma articulada, como se fosse a redação verdadeira, que depois vocês só vão copiar e colar na folha definitiva. Não é esse o caminho, de fato vocês precisam economizar tempo, porque o vestibular é uma prova longa, certo? É o momento de treinar. Para os futuros vídeos, vocês podem se inscrever no meu canal, deem like também, ativem o sininho, porque eu vou tentar manter uma regularidade de no máximo 15 dias em relação ao vídeo que eu postei anteriormente. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado de alguma forma essa aula e também espero que vocês me mandem sugestões para que eu possa pensar nas futuras produções. Tá bom, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!